Graça e paz, meus irmãos. Bom, eu quero pensar com vocês nesse vídeo sobre o tema A Loucura de Acã, como lidar com o pecado. Nosso texto base se encontra no livro de Josué, capítulo 7. Nós iremos ler apenas os versos 10, 11, 12 e 13. Então, acompanhe a leitura, por favor. O Senhor disse a Josué: Levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou. Violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Bom, irmãos, tema da nossa mensagem, como disse, a loucura de Acã, como lidar com o pecado. Nós vimos em nosso último sermão que Deus estimulou Israel a enfrentar um novo desafio: atravessar o Jordão e conquistar Canaã. Nós vimos que permanecer aquém do Jordão não era uma opção para o povo de Deus. Eles deveriam ser corajosos, eles deveriam enfrentar os riscos e deveriam fazer tudo conforme está na palavra de Deus. No decorrer da narrativa, nós vemos então que Israel vence Jericó, mas posteriormente Israel é derrotado diante de um inimigo pequeno, os guerreiros da cidade de Ai. Os motivos da derrota e a solução para a vitória diante de Ai estão aqui nesse texto, aqui no capítulo 7. Irmãos, no capítulo 7, você pode nos acompanhar pela sua Bíblia também, nós vemos que o capítulo 7 ele tem início com Acã sendo apontado como responsável por despertar a ira de Deus sobre Israel. Afinal, Acã ele foi aquele que se rebelou contra Deus, violou o que Deus tinha dado como orientação no momento da invasão a Jericó, e por conta do pecado de Acã, Israel foi prejudicado enquanto nação. E nós vemos, irmãos, que no embate contra Jericó, Acã ele tomou de despojos de guerra, os espólios da guerra. Era muito comum que esses espólios da guerra de fato fossem tomados pelas nações vencedoras, mas neste caso, Deus ele havia consagrado, separado, santificado todos aqueles espólios de guerra de Jericó à destruição. Então, Acã violou esse mandamento divino e tomou dos espólios de guerra e levou para sua tenda quase 2,5 kg de prata, aproximadamente 600 gramas de ouro e uma capa babilônica. Aquilo que Acã tomou para si poderia equivaler a quase que o salário da vida inteira de um trabalhador naqueles dias. Bom, como resultado, Israel caiu diante de um embate com uma cidade pequenina, que era a cidade de Ai. 36 homens israelitas foram mortos, e o verso 25 vai dizer que o povo inteiro entrou em uma experiência de profundo desânimo. Diante então de toda essa catástrofe, Josué ele rasga suas vestes, sinal de grande aflição, se prostra em terra diante da arca do Senhor, com terra sobre a sua cabeça, e permanece ali até a tarde. Interessante que nós vemos isso lá do verso 7 ao verso 9, essa experiência onde após essa manifestação de grande aflição e de grande dor, permanecendo ali até a tarde diante da arca do Senhor, Josué então levanta uma oração a Deus. E essa oração está registrada do verso 7 ao verso 9. E a resposta de Deus vem justamente após essa oração que Josué faz. Então, nós encontramos a resposta de Deus nesse trecho que nós lemos, nesse recorte que nós fizemos do verso 10 em diante. O povo, então, deveria se santificar, e Acã,
e a sua família, bem como os seus bens, deveriam ser destruídos caso Israel desejasse o favor divino novamente sobre as suas vidas. E esse texto, irmãos, nos traz ricas lições sobre obediência, sobre a gravidade do pecado, nos ensina sobre a ganância, sobre responsabilidade coletiva. São muitos os ensinamentos desse texto. Nós veremos, irmãos, nesse texto que pecar, isto é, violar a aliança que o crente tem com Deus, é sempre uma loucura. É sempre uma loucura, por isso o tema da nossa mensagem. Essa palavrinha loucura aparece nesse texto lá no verso 15. Vamos ver então o que nós podemos aprender com esse texto e extrair de lições para a nossa vida. Em primeiro lugar, o que nós aprendemos aqui no verso 10 é o seguinte: orar é indispensável, mas Deus espera de nós ação. Orar é indispensável, mas Deus espera de nós ação, que aprendemos aqui no verso 10. Veja o que o texto diz. O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Irmãos, a oração de Josué que nós lemos, encontramos lá do verso 7 ao verso 9, reflete a convicção que Josué tinha a respeito de Deus. E uma correta convicção, que a vitória e a derrota pertencem a Deus. É Deus quem dá a vitória e é Deus quem dá a derrota. A oração de Josué, que nós encontramos do verso 7 ao verso 9, reflete isso. Mas, quando nós olhamos lá no verso 2 e no verso 3, aqui do capítulo 7, nós encontramos ali a confiança que os homens de Israel tinham em sua própria capacidade militar. O texto diz: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Então veja, havia certo nível de confiança na sua própria capacidade militar. Ai é uma cidade pequenina. Não envie todo o exército de Israel. Envie poucos homens. Facilmente iremos conquistá-la. E aqui nós encontramos um erro fatal. Essa confiança na própria capacidade militar que o povo tinha. Bom, o que nós aprendemos aqui nesse texto, irmãos, é que nós não podemos confiar naquilo que aparentemente nos coloca em alguma posição de vantagem. Seja a nossa força, seja a nossa capacidade financeira, seja a nossa posição social. Esse texto nos mostra que nós não podemos confiar em nada que possa de alguma forma nos colocar em alguma posição de vantagem, que nos dê certo nível de confiança em nossos planejamentos, porque o que esse texto mostra é que Deus ele dá vitória a quem quer e Deus ele dá derrota a quem ele quer. Nesse caso, os prejudicados foram os próprios israelitas. Foram os próprios israelitas. É interessante notar, irmãos, que o próprio Josué começa a sua oração lá no verso 7 dizendo: "Ah, soberano Senhor". Josué sabia que Deus era soberano, ou é soberano. E esse texto nos ajuda a lidar com esse tipo de experiência em nossa vida. Devemos sempre lembrar, irmãos, que independente do que eu e você nós façamos, quem dá a vitória é Deus. E se ele escolher dar a derrota, ele pode fazê-lo. E aqui, para o constrangimento em nível nacional de Israel, Israel foi derrotado diante de uma pequena cidade, que tinha, obviamente, menor potencial militar. Mas agora veja a resposta de Deus. Nós encontramos algo de bastante interessante na resposta de Deus a Josué, quando ele diz: "Por que você está aí prostrado?" Parece, irmãos, que é como se Deus se mostrasse incomodado com a passividade de Josué. Por que você está aí prostrado? Deus, ele de fato se mostra incomodado com a passividade de Josué. Orar, de fato, é indispensável. Mas Josué, dentro desse contexto, deveria agir. Ele deveria tomar uma decisão. Isso aqui fica bastante evidente nesse texto. E com esse questionamento, Deus ele procura despertar Josué e estimulá-lo à ação. Que lição, irmãos, preciosa nós aprendemos aqui nesse texto. Quando nós nos encontramos em uma teia de problemas, em um emaranhado de problemas, o que nós aprendemos, irmãos, é que orar apenas não basta. Orar é sempre indispensável, clamar e suplicar a Deus é sempre indispensável, mas o que esse texto nos mostra é que orar apenas não basta. Deus, irmãos, se incomoda com a nossa passividade.
que aprendemos nesse texto, irmãos, é que nós temos que fazer alguma coisa. A palavra de Deus, ela nos ajuda a identificar onde nós estamos errando. Ao ler a Escritura Sagrada, ao compreender a Escritura Sagrada, eu consigo identificar onde estão os erros, os possíveis pecados em minha vida. E eu preciso identificar, irmãos, onde o pecado ele está presente, seja no casamento, seja na criação de filhos, seja em amizades, seja em planejamentos. Eu preciso identificar onde o pecado está presente. E a palavra de Deus me ajuda nessa identificação. No entanto, quando o pecado ele for identificado, eu não posso simplesmente orar. Eu não posso simplesmente clamar e suplicar a Deus. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso agir diante do problema. Deus se incomoda com a passividade dos crentes. E Deus espera de nós uma postura como essa que Deus estava esperando de Josué. Por que você está prostrado? Se levante. Se levante. Deus espera isso de nós, irmãos, diante de situações gravíssimas. Se levante. Não fique prostrado. Orar é importante, suplicar é importante, talvez você já tenha feito isso, mas talvez você ainda não tenha se levantado. Talvez você ainda não tenha tomado resoluções importantes para a eliminação do pecado na nossa vida, em algumas áreas específicas da vida. E o que esse texto nos mostra é isso, irmãos. Orar pedindo auxílio divino é muito importante, mas Deus espera de nós uma resposta. Por que você está aí prostrado? Se levante. É tempo de se levantar. É tempo de tomar decisões para eliminar a causa dos problemas na nossa vida. Interessante, irmãos. Interessante. Nós precisamos tomar decisões na nossa vida. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é o seguinte. Nós aprendemos sobre as terríveis consequências do pecado. Nós demos essa lição aqui do verso 11 ao 12, que diz assim: Israel pecou, violou a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram das coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos seus inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores de sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Irmãos, o pecado para Deus é algo abominável. O pecado para Deus é algo que Ele não pode tolerar. Portanto, irmãos, nós precisamos lidar com o pecado como Deus espera que a gente lide com o pecado. E aqui nós encontramos as terríveis consequências do pecado naquela experiência de Israel diante de Ai. Bom, aqui nós aprendemos algo muito importante sobre responsabilidade coletiva ou solidariedade nacional. No Antigo Oriente Próximo, o indivíduo ele encontrava a sua identidade na sua identificação com o próprio grupo. E como resultado, o comportamento do indivíduo não era visto como algo isolado do restante do grupo. Aquilo que o indivíduo israelita fazia trazia consequências para a comunidade inteira. Então veja, nós aprendemos algo muito forte aqui sobre solidariedade nacional ou responsabilidade coletiva. É por isso que lá no verso 1 do capítulo 7, Acã ele é colocado como o culpado. Acã é colocado como aquele que tomou os despojos que eram consagrados à destruição, separados para a destruição. Mas aqui, no verso 11, o texto começa dizendo: Israel pecou. Veja, Acã tomou os despojos. Com isso, Israel pecou. Veja que lição importante nós aprendemos aqui sobre essa questão de solidariedade nacional, responsabilidade coletiva. Nós aprendemos, podemos aplicar para a nossa vida, irmãos, é o seguinte: será que é tão difícil para o crente entender que quando ele escolhe cometer algum pecado, não apenas ele sofre, mas pessoas que estão por perto também sofrem? Isso é muito claro, irmãos. Isso é muito claro. Quando o crente escolhe o pecado, não apenas ele sofrerá as consequências. Pessoas que estão por perto dele também podem sofrer. As consequências do pecado são terríveis. São terríveis. E a ideia é basicamente essa. Se você escolher o adultério, se você escolher o roubo, se você escolher a má-fé, se você escolher a mentira, se você escolher o suborno, se você escolher o vício,
Você não estará sozinho nas terríveis consequências que você terá que administrar diante desses pecados. Pecar é sempre uma escolha gravíssima e perigosíssima, onde não apenas o pecador sofre, mas as pessoas que estão por perto também. Famílias sofrem, igrejas, irmãos, sofrem. Por isso nós aprendemos algo muito importante sobre essa questão aqui de responsabilidade coletiva. Além do mais, irmãos, veja, o texto indica que se Deus não tivesse revelado o pecado de Acã, talvez ele passasse impune diante de tudo aquilo que ele fez, diante da rebeldia em violar a aliança com Deus. Mas Deus viu. Deus viu o que Acã fez. Ali de maneira isolada, de maneira particular. Outras pessoas não viram Acã levando aqueles objetos para dentro da sua tenda, mas Deus viu. Irmãos, é uma loucura. É uma loucura pecar contra Deus. Nossa família pode não ver. Amigos, filhos, maridos, esposas, podem não ver, mas Deus vê. Os nossos pensamentos mais íntimos, as nossas elaborações mais ocultas, Deus ele vê, Deus ele sabe. De Deus ninguém pode esconder absolutamente nada. Portanto, não pense que você pode pecar confortavelmente. Todo pecado é cometido diante dos olhos daquele que tudo vê. E aquele que escolhe a prática do pecado deve estar preparado para suas terríveis consequências. Irmãos, com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Bom, mas indo um pouco mais adiante aqui no texto, o texto também, irmãos, continua nos mostrando que a ideia, mais ou menos, a ideia que nós podemos extrair desse texto é que a causa da derrota de Israel é que havia pecado não confessado em Israel. Irmãos, na nova aliança não existe esse negócio de objeto amaldiçoado. Ah, tem coisas amaldiçoadas que o crente não pode tocar, que o crente não pode manusear. Não, irmãos, isso é baboseira. À luz da nova aliança não existe essa coisa de objetos amaldiçoados. Não existe isso. E nesse texto, notem, o problema maior não era necessariamente os itens roubados. Porque no nosso texto nós encontramos o seguinte relato: violaram a aliança que eu lhes ordenei. O problema, portanto, não era a princípio os objetos roubados, mas o problema era o pecado. Era a violação da aliança com Deus. Era por isso que Acã seria severamente punido, porque houve violação da aliança com Deus. Houve a escolha do pecado, que trouxe um grande prejuízo para toda a comunidade. E ainda aprendemos aqui nesse texto, irmãos, que Deus ele não mais abençoaria Israel caso Israel não identificasse o pecado e não retirasse o pecado e o pecador do meio da comunidade. À luz da nova aliança também, irmãos, nós sabemos que nós não deixamos de ser filhos de Deus, nós não perdemos o dom do Espírito Santo e não perdemos a nossa salvação se nós cometemos algum pecado. Não. A nossa salvação nos é garantida e nos é dada apesar da nossa fragilidade, apesar do nosso pecado. Todavia, irmãos, o que nós aprendemos à luz do Novo Testamento é que quando o crente peca, Deus o disciplina com rigor. Quando o crente escolhe o pecado, Deus o disciplina com rigor. E em alguns casos, veja bem, em alguns casos, dado o nível do pecado, essa disciplina de Deus inclui a morte do crente. Essa disciplina de Deus inclui, inclusive, a morte do crente, irmãos. Ah, pastor, poxa, isso é muito grave que o pastor está dizendo. Não. Nós recorremos a 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo está ensinando sobre a ceia do Senhor. E ali naquele contexto onde Paulo está falando sobre a sacralidade da ceia, porque é do Senhor, por isso que a ceia é santa, nós vemos ali Paulo mostrando que a comunidade de Corinto lidava com a celebração da ceia do Senhor de maneira vil. Sabe, pessoas bêbadas participando da ceia, pessoas desconsiderando os mais pobres, participando da ceia, sem discernir o corpo de Cristo. E lá em 1 Coríntios capítulo 11, irmãos, verso 29 e 30, o apóstolo Paulo diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação.
Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Então vejam, irmãos, o crente, quando peca, ele não perde a sua salvação. Ele não perde o Espírito Santo. Ele não perde o seu direito de filho. Nós sabemos disso. Essa é a nossa teologia. Mas quando o crente peca, quando ele escolhe pecar, ele deve saber que Deus o disciplinará com rigor. E dado o nível do pecado cometido, como nós encontramos aqui em 1 Coríntios capítulo 11, irmãos, Deus pode punir com a morte. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. E agora, em terceiro e último lugar, irmãos, o que nós aprendemos é que nós não devemos ser tolerantes com o pecado. Irmãos, nós, sob essa prerrogativa da compaixão e da misericórdia, nós nos achamos mais compassivos e misericordiosos que o próprio Deus, que nos conclama pela sua palavra a sermos intolerantes com o pecado. Nós não podemos ser tolerantes com o pecado. Veja como Deus lidou com essa situação. Será que Deus mudou? Será que o imutável Deus mudou? E o santo Deus do Antigo Testamento não é tão santo assim no Novo? Veja o que diz o texto, verso 13. Vá, santifique o povo, o chamaram para a santidade. Diga-lhe, santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Irmãos, essa santificação ou consagração consistia numa série de passos para que a pessoa pudesse se tornar ritualmente pura. Esse processo envolvia principalmente lavagem cerimonial, o banho, o afastamento de alguns elementos que a lei acabou instituindo como elementos impuros. Em alguns casos, a abstinência da prática sexual por um determinado momento também fazia parte desse ritual de purificação. Isso aqui acontece em alguns casos no Antigo Testamento. Neste caso, essa purificação era necessária porque Deus então revelaria a causa da derrota de Israel. Deus apontaria onde o pecado estava presente e também estava exigindo uma punição específica no caso daquele pecador, que era a destruição total. Não apenas dele, mas também dos seus bens e dos seus filhos. A punição deveria ser total, para que Israel pudesse continuar com a bênção de Deus. Nesse caso, então, Acã deveria ser eliminado da comunidade junto com seus bens e filhos. Irmãos, nós aprendemos uma coisa interessante aqui. Aqui nós encontramos nesse texto alguns princípios de disciplina eclesiástica. Da mesma forma, irmãos, se alguém na igreja de Deus escolher o pecado e nele permanecer, assim como Acã deu claras evidências de que, por mais que fosse um israelita nato, não tinha um relacionamento com Deus. Nós vemos Paulo falando sobre isso também lá em Romanos capítulo 9, na verdade. Então, da mesma forma, irmãos, se alguém na igreja de Deus escolhe o pecado e nele permanece, dando claras evidências que não nasceu de novo, como na experiência de Acã, nós devemos agir de uma forma semelhante. Sabe, conforme nós aprendemos lá em Mateus capítulo 18, Jesus nos ensinando sobre a disciplina eclesiástica, e como Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 5 também sobre disciplina eclesiástica, se algum membro da igreja de Deus agir como Acã, escolher o pecado, permanecer na prática do pecado, esse alguém, irmãos, ele deve ser excluído da membresia da igreja de Deus. Assim como Acã foi excluído da comunidade de Israel, também na nova aliança, aquele que permanece na prática do pecado deve ser excluído da comunidade cristã. Porque Deus estabeleceu que nós devêssemos agir dessa forma. Não é uma convenção humana, não é uma convenção das instituições eclesiásticas, é o que a Bíblia diz. Deus espera que eu e você não sejamos tolerantes com a prática do pecado. E qualquer prática do pecado que seja uma prática contínua na igreja de Deus, ela deve ser, irmãos, eliminada o quanto antes. Caso contrário, irmãos, se a igreja ela se tornar tolerante com o pecado e achar que não tem problema nenhum, porque Deus é compassivo, porque Deus é misericordioso, enfim, sustentar essa teologia que é uma teologia demoníaca, irmãos, se a igreja for tolerante com o pecado, a igreja então irá, infelizmente,
arcar com as terríveis consequências. Deus disciplinará a igreja, irmãos. Nós não podemos acobertar o pecado de ninguém. É claro que se há arrependimento, claro que se há confissão, há misericórdia. Mas nesse caso, irmãos, nós devemos ter essa sensibilidade. Por fim, é importante destacar também que a história de Acã, no capítulo 7, revela um contraste com a história da prostituta Raabe, no capítulo 6. Veja que interessante, Raabe era uma prostituta cananeia, e por causa da sua lealdade a Israel e do seu reconhecimento, Yahvé foi poupada e acolhida, foi poupada e acolhida por Israel. Raabe abandonou seus deuses e assumiu um compromisso com Yahvé. Diferentemente, Acã, por sua vez, um israelita de nascimento, é desleal a Deus e a Israel. Por fim, Acã e seus filhos e seus bens são destruídos. Que Deus nos abençoe com essa mensagem e nos ajude, irmãos, a entender que pecar é sempre uma loucura e que essa experiência de Acã nos dê esse devido ensinamento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.